Então, gente, mais uma eleição burguesa, uma crise, e continua o Covid ainda atacando cada vez mais os trabalhadores, porque são eles que levantam de manhã cedo e pegam o ônibus e se contaminam, são eles que estão trabalhando nas fábricas, né, nas casas das pessoas, no comércio. Então, para todo lugar, são os trabalhadores que estão sujeitos a pegar o Covid, a adoecer, a transmitir e a morrer, né? E a gente sabe muito bem que o país, depois de Zema, dos outros governadores, do Adelma aqui em Uberlândia, do prefeito de Uberaba, Monte Carmelo, Patrocínio, e todas as cidades brasileiras tiveram a política, estão tendo a política de preservar e manter o lucro dos patrões em detrimento dos ataques aos trabalhadores. De todas as maneiras, nós vimos redução do salário em escala, né, em escala desses últimos anos, aí, em escala maior, né? Foram demitidos mais de 22 milhões de trabalhadores pelo país, né? E nós vimos na porta dos trabalhadores. As saídas que os governos burgueses tiveram, em primeiro lugar, foi essa, né? Garantir o lucro, manter o lucro dos banqueiros, dos empresários, do agronegócio, que nunca ganhou tanto, e para os trabalhadores, o que a gente viu? Desemprego, redução de salário, aumento da jornada, contaminação do vírus e uma mísera apoio àqueles pequenos, né, e médios autônomos e pequenos produtores e pequenos comerciantes, né? Um auxílio emergencial reduzido de R$ 600, que não dá nem um salário mínimo, e agora, a partir do mês passado, já em setembro, essa redução foi pela metade para R$ 300, que a gente sabe que não dá para sustentar uma família sequer, né? O aluguel continuou a mesma coisa, né? O alimento subiu em escalas galopantes também, né? Nós vimos o arroz, que é a base da alimentação da classe trabalhadora e dos pobres, né? Dobrar, triplicar os cortes, continua os ataques por todos os lados, e para os burgueses e os patrões e os meia dúzia de bilionários desse país, a redução só no nível econômico, foi no nível político e social também, né? Nós vimos aí, junto com os ataques, ainda veio os ataques aos servidores públicos, com a reforma da Previdência, agora preparando um golpe fatal, que é com a reforma administrativa, que vai acabar com serviços públicos, né, brasileiro, de serviços públicos para a saúde. A reforma administrativa, né, vai destruir, de fato, os serviços públicos. Junto com isso, o pacote das privatizações acontecendo desde os anos anteriores. Então, o cenário está aí. É um cenário de pobreza e de miséria. E o que o PSTU está fazendo nessas eleições, dentro eleições burguesas, dessa saída burguesa? Porque a saída que eles dão é essa: é a gente eleger os algozes da burguesia para chicotear a gente, para explorar a gente, para oprimir a gente
por mais 4 anos. É isso que eles oferecem, né? Por isso, para o povo pobre, para a mulher negra, para o rapaz, para a juventude negra, que está morrendo e apanhando nas periferias, né? Para o conjunto dos trabalhadores, para os LGBTs, né? Para a periferia das nossas cidades, né? Principalmente Uberlândia, Monte Carmelo, Uberaba e Patrocínio, que nós não podemos aceitar esse conjunto de ataques. E, para isso, nós temos uma saída apenas. É nossa organização, é nossa luta para construir uma sociedade alternativa, revolucionária e socialista. Tá? É nossa obrigação trazer os trabalhadores mais pobres, as mulheres trabalhadoras, os negros, as negras, a juventude da periferia das nossas cidades e a LGBTs, os setores mais oprimidos e explorados, para construir junto conosco essa alternativa. Nós sabemos, são os trabalhadores que vão fazer, né? Mas o caminho a gente sabe qual é. É o caminho da formação dos conselhos populares, com eleição e sem eleição. Se a gente não conseguir organizar os pobres, infelizmente, a gente chama todo mundo que está aqui a vir construir com a gente isso aí, a partir de hoje. Conhecendo nossas propostas, conhecendo os nossos candidatos, né? E chamando o voto. O voto útil é o voto no PSTU. É o voto numa alternativa socialista, numa alternativa dos trabalhadores, dos pobres, numa alternativa revolucionária que a gente quer construir junto com os oprimidos e os explorados. Aí eu chamo para falar para a gente um pouquinho, né, do nosso programa, mostrar o que a gente está pensando, o que a gente está construindo nesses dias de eleição, né? O candidato a prefeito de Uberlândia, o Gilberto Cunha. Ok? Pessoal, como eu moro junto com a apresentadora da live, a gente vai trocando de cadeira. Né? Né, pela camarada Bitânia, não tem absolutamente nenhuma ilusão com o processo eleitoral. Não é isso? Nós sabemos que o processo eleitoral é o jogo da burguesia. Então, né, o que a gente faz na eleição é jogar no campo do adversário, com a bola do adversário, com as regras, o juiz do adversário. Né? Então, apesar de não ter nenhuma ilusão nesse processo, o PSTU acha importantíssimo dizer para a classe trabalhadora e no campo da específico, né, que a gente, antes de entrar, né, com algumas propostas que a gente tem, né, para a educação, analisar como é que está a situação desse setor hoje no Brasil. Nós temos um governo federal que abomina a ciência, abomina a educação, e com razão. Né? A burguesia que ele representa, ela não vê na educação nenhuma serventia à educação dos pobres. Porque o projeto deles Então, nós não precisamos, do ponto de vista dessa elite, absolutamente desnecessário. Então, é por isso que, por exemplo, o orçamento da educação é constantemente cortado, como foi feito recentemente. Aliás, com a anuência do próprio indivíduo lá, que se auto-intitula ministro da Educação. Então, sobre a perspectiva nacional, o que nós temos é que a destruição do ensino público, especificamente das universidades, vai continuar se depender exclusivamente do governo federal. Partindo para o nosso estado, milhares e milhares de jovens aqui da nossa cidade, da nossa região, evidentemente que estudam em escolas públicas estaduais. E qual que é o projeto de educação do Zema? Na essência, é exatamente o mesmo do Bolsonaro. No sentido de fazer, né, de seguir o governo
federal, já está sendo implementada uma série de reformas no estado de Minas, como está sendo, né, executado e planejado no governo federal, que atacam violentamente pessoas. A gente abstrair da luta social, da luta de classe, são mais ataques que vão vir daqui para frente. Mesmo que a gente nunca pode esquecer que essa pandemia simplesmente agravou a crise que o capitalismo, né, já estava passando, não só a nível internacional, como também no nosso país, o que faz com que as prioridades dos governantes sejam mais ainda salvar as elites, salvar a burguesia. Então, despesa com educação pública, né, para esse tipo de governante, para esse tipo de mentalidade, é desperdício de dinheiro, literalmente falando. Então, o resumo da história. O que nos aguarda, né, dos governantes são ataques e mais ataques. As condições de ensino, ao salário dos professores, as estruturas das escolas e assim por diante. Do ponto de vista municipal, né, eu vou falar, né, por Uberlândia, que a gente mora aqui, a gente tem um conhecimento maior, né, menos do que o necessário, diga-se de passagem, mas maior do que das outras cidades. Aqui não é diferente. O governo da nossa cidade, aliás, são os mesmos que governam essa cidade desde sempre, né? Isso quando não são eles nas suas instituições, são seus representantes, como foi a administração do PT e PMDB, na época, né? Gilmar Machado. Né? Então, quando eles não governam diretamente, eles fazem isso indireto, os representam. Bom, aqui na nossa cidade, a situação é absolutamente igual. De maneira geral, o prefeito de Uberlândia enxerga qualquer ação pública dele como um favor que ele presta à população mais pobre. É uma tradição, né, que remonta lá mais de 100 anos atrás, dos tempos da escravidão, né, que para esses caras, por exemplo, limpar uma rua, né, pública é um favor que eles estão fazendo. Né? E eles fazem isso descaradamente até no horário eleitoral. Eles não têm vergonha de falar isso no horário eleitoral. Tá certo? Que construir uma escola, construir qualquer aparato para atender as necessidades da população não nada mais, nada menos do que é um favor, não é o tradicional das elites da região. Então, os trabalhadores da educação aqui da nossa cidade não foram, assim como não foi no Estado, assim como não foi em lugar nenhum, não foram minimamente consultados para saber como reagir, né, como tentar suas comunidades, né, comunidade escolar, com relação aos seus alunos. Foi imposto um projeto, assim como fez o governo do Estado, que é apenas um arremedo, é apenas nada mais, nada menos que dar uma satisfação para a sociedade, sem nenhuma preocupação com qualidade ou coisa parecida. Não é isso? Então, é nesse sentido, né, que Uberlândia, segundo os próprios dados dos institutos, aí, das organizações que medem qualidade do ensino, Uberlândia ocupa uma posição péssima, não é isso? Nesses rankings aí que fazem medição, né? Que não serve para grande coisa, mas, aliás, não serve para mostrar quando a situação está boa, não, mas que serve bastante para mostrar quando a situação está ruim. E isso é decorrente de quê? De falta de investimentos, não é isso? Nas estruturas e, principalmente, adequados mesmos. Pegando só um exemplo, uma cidade do tamanho do porte de Uberlândia, não tem, minimamente, escolas em tempo integral. Tá certo? Para dizer o mínimo. Né? As creches, a imensa maioria das creches, se não a totalidade, elas são privadas. Não é isso? Há um repasse de dinheiro para instituições privadas aí, e, evidentemente, que o objetivo óbvio de qualquer empresário, quando assume um negócio, evidentemente, que é o lucro dele. Não é isso? Então, ele trabalha no limite para que ele tenha lucro e não prestar um serviço adequado à população. Ainda tem... Pode ir. Né? É nesse sentido
que o PSTU tem algumas propostas, né, que eu acho que são as propostas basilares, né, para que comece a ocorrer, né, e isso seria feito na administração do PSTU, uma transformação radical, né, não só no Bura, né, com a sociedade. A prefeitura, na administração do PSTU, ela nada mais seria do que um instrumento de apoio às lutas, à organização e às demandas da classe trabalhadora de maneira geral. E, especificamente, na questão da educação, isso se traduz por algumas medidas que eu diria que são até óbvias, mas emergenciais. A primeira delas é com relação à decisão, à tomada de decisão. Quem vai decidir todas as coisas relativas à educação numa administração do PSTU vão ser a comunidade escolar e os trabalhadores do ensino, professores, funcionários e assim por diante, que através do que a gente chama, né, de Conselho Popular, se organizariam e decidiriam literalmente tudo no tocante à educação. Tudo significa desde o projeto pedagógico, né, isso, até como que seria ensinado e assim por diante. Né? Nós acreditamos que quem deve administrar a cidade, em todos os seus aspectos, é a classe trabalhadora, é o povo pobre. Então, a prática disso significa que todos os setores, inclusive a educação, quem vai determinar todos os rumos, fundo de educação, além desse ponto que é óbvio, né, pelo menos óbvio para nós, né, não para os outros, é fundamental. Uma prefeitura do PSTU, ela teria que obrigatoriamente exigir dos outros entes aí do Estado, da União, do governo federal, que atenda às demandas, né, históricas, né, dos professores, né, e da sociedade, no mínimo, com 10% do produto interno bruto, isso a nível do governo federal, que teria que ser dinheiro. As imensas demandas que estão represadas, né, há séculos, né, no processo educacional brasileiro, não terão a mínima condição de luta, né, e a exigência, né, de 10% do PIB é uma coisa, para nós do PSTU, quase que automática, porque essa a base para começar a se resolver financeiramente os gravíssimos problemas da educação. Junto com isso, nenhum centavo, só vou completar aqui, né, nenhum centavo do dinheiro público seria gasto com empresas privadas. Né? Aliás, em todos os setores, mais especificamente na educação. Então, eu apresentei aqui, né, e meu tempo está esgotando, apenas 3 das propostas que a gente tem. Né? E eu só queria encerrar dizendo o seguinte, se a gente assiste os outros, o programa eleitoral, a gente assiste a televisão e etc., né? Vendo a parte política dos noticiários, tem propostas, é isso que é mais diferente disso. Não é possível resolver nenhum dos problemas que afligem a classe trabalhadora sem a gente romper com esse sistema. Né? Isso não é possível conseguir mínima condição, sem que a gente rompa com os laços, né, de exploração e opressão que o sistema capitalista cria dentro da sociedade. Né? Então, era isso que eu queria colocar, e eu repasso a palavra aqui para a camarada Betânia, né, que vai fazer a continuidade do debate. Perfeito? Agora tem que levantar, porque nós estamos aqui no mesmo espaço. Eu estou no Face, gente. O Face não aparece a cara da gente, né? Mas é isso aí. Obrigado, Gilberto. Agora nós vamos ouvir a nossa candidata a prefeita maravilhosa, que representa a mulher. Você me representa, viu? Não é mulher qualquer. É a mulher revolucionária, a mulher socialista, a mulher pobre, trabalhadora, a Cimeia, que vai falar para a gente sobre o nosso programa, né, da saúde.
Obrigada, Cimeia. Bom, boa tarde a todas e todos, né? É um prazer a gente estar aqui. Cimeia, pode Eu gostaria de falar. Opa. Estão me ouvindo? Gostaria de falar, e assim, o nosso programa, a gente direciona para a classe trabalhadora, né? A gente aceita participar desse momento eleitoral para apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo pobre, lá da periferia, do campo, porque é com esses que a gente dialoga. Porque nós fazemos parte desse público, então a gente sabe o que é necessário, o que precisa, né? Mas a gente não dá conta de fazer isso sozinho, a gente precisa das camaradas e dos camaradas, das mulheres, dos homens, dos jovens pobres e da periferia, trabalhadores, para a gente organizar conjuntamente um programa e o que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer. Nós mulheres somos, segundo o IBGE, 70% da população pobre. Nós, mulheres. Dessas mulheres, dessas 70% dessas mulheres, 55% está na saúde, 61% está na limpeza, 70% está na educação. São profissões mal remuneradas, são profissões que na maioria da periferia, essas pessoas estão na periferia, né? E dessas, 64% são de mulheres pobres, de mulheres negras. Quanto mais baixa a remuneração, quanto mais explorada é a profissão, é o trabalho, mais está contido com mulheres e mulheres negras. E o trabalho, o salário nosso é menos remunerado do que os homens, do que o dos homens. E a mulher negra ainda mais explorada e oprimida. Nós estamos dentro de um sistema chamado capitalismo, e é onde a gente bate, é onde a gente chama todas e todos para combater e para destruir, e é nisso que a gente, né, nesses momentos de eleição, a gente vem apresentar esse projeto, porque só a classe trabalhadora, só o povo pobre que pode mudar essa realidade. Nós somos explorados enquanto mulheres trabalhadoras, enquanto mulheres e corpo, nossa saúde, toda é explorada por esse sistema. Só existe uma saída. A saída é o socialismo. E é o que a gente aproveita esse momento de eleição para apresentar. Nós não vamos mudar, o PSTU não vai mudar sozinho o sistema. Nós precisamos de todas e todos juntos, em conjunto. Nesse momento de pandemia, nós vimos escancarados os problemas do capitalismo. O número de mulheres que foi desempregada, o número de mulheres de abuso dentro das suas casas, que sofrem violência dentro das suas casas, aumentou muito. O número de chamada pelo 190, pelo 180, aumentou demais. Só diminuiu os boletins de ocorrência, porque elas não poderiam sair de casa. E que política os nossos governantes têm para combater isso? Porque nós precisamos de combater. É um problema intrínseco do capitalismo, mas a gente precisa combater. Nós precisamos de acabar com o capitalismo, né, para combater o machismo, para combater a homofobia e o racismo, né, e a xenofobia. Enfrentamos vários problemas de imigrantes, mulheres e homens dentro do nosso país de preconceito, né, que faz parte da classe trabalhadora. Nós vimos no governo, nesse governo, ano passado, não foi investido um centavo sequer na Secretaria de Mulheres, no Ministério de Mulheres. Nós vimos, sim, ataques às mulheres, inclusive feito pela senhora ministra, né? Não foi investido um centavo, mas o presidente teve a cara de pau de vir à mídia nacional e dizer que precisa de acabar com a quarentena, porque é a quarentena que é responsável pela a violência doméstica. É uma desfatez muito grande. Mas são esses que estão aí. Está na presidência do país, está no governo do estado e está nas prefeituras. E Uberaba não é diferente, Uberlândia não é diferente, Monte Carmelo não é diferente, Patrocínio e cidade nenhuma é diferente. Porque não visam a seguridade, a segurança, a base
né? Nós precisamos de uma base para tirar a mulher, para tirar os homossexuais, para tirar os negros, as negras, os indígenas, do poder dos exploradores e dos opressores. Né? Mas nós não temos, nem dentro desse sistema, nós vemos alguma coisa que poderia fazer isso. Em Uberaba, nós tivemos, esse ano, até agosto, nós tivemos 4 assassinatos de mulheres, de feminicídio. O ano passado, nós tivemos 7. Não é uma cidade tão grande assim para justificar um número desse. Na verdade, não poderia existir nenhum. E por que existe? Por que aumentou na época da pandemia? Porque os homens ficaram mais dentro de casa? Ficou, mas por que os homens estão mais dentro de casa, as mulheres estão dentro de casa? E por que essa violência, ela aflora tanto? O machismo, ele é naturalizado nesse sistema. É normal o homem bater na mulher. É normal o homem estuprar a mocinha no meio da rua porque ela usa uma saia mais curta. E é isso que a gente precisa de cortar, a gente precisa de combater. Nesse sistema, nesse momento de pandemia, o que aconteceu com as famílias e com os lares? Centenas de milhares foram desempregados, centenas de milhares foram colocados na rua sem nenhuma condição, porque esse auxílio emergencial, infelizmente, não dá nem para uma cesta básica para uma família, quanto mais para pagar aluguel, água, luz e tudo mais. E internet, né? Porque as crianças têm que ir assistir às aulas à distância. Então, o que a realidade, a base do negócio, da coisa, do machismo, da violência contra a mulher, é achar que é normal, né? Mas nós precisamos de responsabilizar, e nós temos o poder público para ser responsabilizado. Porque, na realidade, deveria os nossos governantes dizer para o grande empresário, não vá demitir. Os trabalhadores vão para casa, mas tem que garantir o emprego. A renda da família tem que manter. Porque isso já suaviza bastante coisa. Porque eu com fome dentro de casa é bem complicado. Sem contar que é a questão do home office, que no serviço público tem muito. As professoras, os professores que estão trabalhando em home office dentro de casa. Além de eu ter que dividir, levar o meu trabalho para dentro de casa com todas as dificuldades, eu tenho que dividir esse tempo com as tarefas domésticas. Por que eu tenho que fazer isso sozinha? Por que o homem ou as outras pessoas que estão dentro da casa não pode fazer? Porque foi naturalizado que a mulher tem que lavar, passar, cuidar dos mais velhos, cuidar das crianças. E ao homem, ele tem que ir trabalhar fora de casa, né? Que ele é o chefe da família. Mas, infelizmente, né, nós conseguimos entender que isso é diferente. Não é assim. Desnaturalizar isso. E, para isso, nós temos propostas. Por exemplo, a licença maternidade, ela tem que ser acompanhada da licença paternidade. O pai tem que ter o mesmo direito que a mãe, junto, porque a responsabilidade não é só da mulher. A responsabilidade é do homem, é da mãe e do pai. Para educar, outra proposta que nós temos, para desafogar as tarefas domésticas, tanto do homem quanto da mulher, vamos pensar que o homem assume essa responsabilidade também, nós precisamos de restaurantes públicos, nós precisamos de lavanderias públicas, nós precisamos de tinturarias públicas, serviços de apoio ao idoso, de cuidado do idoso, creches 24 horas, tudo isso para ajudar para ajudar nas tarefas domésticas. Outra coisa que meu tempo está acabando, que eu gostaria de falar, que é algo que a gente defende muito, que é a questão da saúde da mulher, que é a questão dos serviços públicos em favor da mulher pobre, periférica. Nós defendemos a descriminalização do aborto, que o aborto seja legal
e um serviço público dentro dos hospitais públicos para evitar maior número de morte de mulheres, que nós sabemos, não sejamos hipócritas, existe um grande número de aborto todos os dias, inclusive de meninas até 14 anos, vítimas de estupros, e que às vezes são feitos esses abortos clandestinos, em clínicas clandestinas. As burguesas fazem em clínicas que dá todo o direito à saúde dela. As pobres, as mulheres da periferia, as crianças que são estupradas, vítimas de estupros, são feitas no fundo de quintal. É feito em clínicas, nem clínica, que clínica não tem direito. Então, nós precisamos de descriminalizar o aborto, nós precisamos de fazer com que as mulheres tenham, desde do seu nascimento até o fim da sua vida, direito a um tratamento digno, de conscientização, de disponibilização de meios contraceptivos, de direito à vida, porque o corpo é meu, eu tenho o direito de escolher. Porque antes de eu engravidar, eu tive um homem junto comigo. E de quem é a responsabilidade? É só minha? Não, é a responsabilidade dos dois. Então, em defesa da vida da mulher, em defesa da vida das mulheres pobres e periféricas, pela descriminalização do aborto, pela legalidade do aborto. E muito obrigada, a gente está à disposição para as perguntas. Bom, gente, Ok. porque no Face vai um pouquinho atrasado, sabe disso? E tem gente que só está nas palavras, Simeia, foram 10, viu? Parabéns, muito obrigada. Uma brilhante prefeita de Uberaba. Agora, gente, a gente vai ouvir o nosso candidato a prefeito de Monte Carmelo, Wender, que ele vai falar também um pouquinho sobre o programa nosso aí, das nossas cidades do PSTU. Falou? Pode ir lá, Wender. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras. Bom, pessoal, é um prazer enorme participar dessa live, né, como candidato a prefeito da cidade de Monte Carmelo, com companheiros combativos, companheiros e companheiras de toda a região de Uberlândia, de Patrocínio, né? Para nós é um enorme prazer. E gostaria de iniciar a minha fala reiterando o que os meus companheiros já colocaram. As eleições servem para quê, né? Se não tomarmos cuidado, o que nós vamos fazer novamente é referendar o direito de nossos exploradores nos massacrarem pelos próximos 4 anos. E é nesse sentido que surgem as candidaturas do PSTU. Ser um chamado à classe trabalhadora, aos explorados, para lutar, para que venham se organizar, para que possamos, na defesa dos nossos direitos previdenciários, trabalhistas, agora, a pandemia, o direito à vida e o direito ao emprego, dizer não, né, a todo esse processo viciado de exploração que aí se encontra. Só para vocês terem noção, aqui em Monte Carmelo nós temos 6 candidatos. Com exceção de mim, todos os outros candidatos já votaram na chapa do prefeito. Então, quererá mudança nenhuma. E assim, é um processo viciado em todo o país, né? Essa política nacional implementada pelo atual governo e pelos governos anteriores, ela visou enfraquecer as ações sociais dos trabalhadores. Atacaram os sindicatos e todos os tipos de organizações. E depois vieram atacar os direitos dos trabalhadores brasileiros, né? Então, nestas eleições, os trabalhadores precisam deixar um recado claro para o governo nacional. Um recado claro para os partidos políticos. E um recado bem claro para os partidos que se dizem defensores dos trabalhadores, mas que nos traem toda vez que assumem o governo. Nós não podemos dar que a reforma trabalhista continue a vigorar neste país, que enfraqueceu os sindicatos e atacou vários direitos dos trabalhadores. A reforma da Previdência precisa ser revogada, que atacou a aposentadoria de todos os nossos trabalhadores. E agora nós temos a reforma administrativa, que vai acabar com o público, que vai acabar com todos os
que são feitos pelos servidores municipais, estaduais e federais para atender a população carente do nosso país. Então, além de convocar você, companheiro e companheira, a vir lutar conosco, a votar nos candidatos do PSTU, nós queremos fazer um chamado. Procure o PSTU na sua cidade, filie, venha lutar conosco. É necessário que a gente se apresente como a nossa bandeira, revolucionários, socialistas, onde nós vamos praticar uma proposta honesta, uma proposta que vá libertar a nossa classe desse jugo da escravidão, tanto servidão à burguesia nacional, aos seus interesses, como ao capital internacional. Não é possível que, nesse próximo período, a nossa população fique sujeita aí a uma ajuda assistencial de R$300 de um governo que não queria ajuda, né? Não é possível que sujeite a isso com 2,5 trilhões sendo direcionados aos bancos. Então, as candidaturas de Cimeia em Uberaba, de Gilberto Cunha em Uberlândia, de Wender Franco em Monte Carmelo, de todas as candidaturas do PSTU a nível nacional, elas são muito importantes, porque elas fazem um chamado além do voto. Elas fazem um chamado para que os pobres, os miseráveis deste país, os professores, os trabalhadores da saúde, os garis, todos que movimentam de fato a sociedade, venham se organizar para construir uma revolucionária para esse país. As eleições são importantes e nós participamos das eleições para trazer esse recado, de que elas não resolvem o problema da classe trabalhadora, porque nós vivemos um processo viciado. Nós vivemos um processo onde os trabalhadores sob o jugo do desemprego, da miséria, das dificuldades, da submissão ao trabalho durante a pandemia, porque precisam se alimentar e sustentar suas famílias, repetindo e repetindo governos viciados, né? Cheios de corrupção, com os direitos. Então, as eleições dificilmente vão libertar nossa classe trabalhadora a nível municipal, estadual, de país e internacional, né? Mas é possível nós nos organizarmos e é possível crescermos juntos. Então, você que assiste essa live, leve esse recado para a sua família, leve esse recado para o seu local de trabalho, venha construir o PSTU conosco, venha participar dessas eleições, onde possamos trazer uma proposta para derrubar tudo que está aí, acabar com esses governos autoritários, como nas nossas cidades, os governos através dos conselhos populares, onde nos bairros, nas fábricas e nos setores sociais, a sociedade vai se organizar e vai decidir onde devemos aplicar o dinheiro público em favor da classe trabalhadora, né? O PSTU ele está lançando candidatos em todo o país e é preciso fazer esse chamado aqui na nossa região. Uma região rica, onde há uma capital muito grande na mão de pouquíssimas pessoas, com governos que geralmente são eleitos com o apoio do latifúndio e da grande indústria, que pagam salários para os nossos trabalhadores da região. Então, nós queremos deixar esse recado, e eu quero agradecer esse espaço que me foi concedido, e nós, conseguindo sermos eleitos prefeitos de nossa região, com certeza provocaremos uma revolução onde os trabalhadores vão se organizar por bairro, onde nós vamos colocar as taxas progressivas para a burguesia, isentar a classe trabalhadora, incentivar a reforma agrária, incentivar a assumir as fábricas através de cooperativas, através de organizações sociais, todo o financiamento para os trabalhadores, né? Investimento público somente em escolas e faculdades públicas, né? Vamos aí acabar com esse ensino particular, organizando as para os trabalhadores, saúde para as mulheres, organizando as oportunidades para a ação que realmente luta e constrói o nosso país, a população que trabalha, a classe trabalhadora. E, por fim, queremos deixar, ao encerrar a nossa fala, bem claro que nenhum de nós, candidatos, e nenhum dos nossos militantes, dos nossos filiados do nosso partido, tem ilusão que no sistema capitalista a gente possa fazer as reformas necessárias, né? O sistema capitalista ele corrói e destrói a vida, né? Nós temos aí o exemplo do presidente chamando o povo a não se vacinar,
porque a vida do trabalhador é facilmente substituída pela burguesia. Mas, no governo dos trabalhadores, numa construção socialista e revolucionária, nós seremos os grandes organizadores e comandantes da sociedade, priorizando a saúde, a educação e todas as necessidades básicas, como alimentação e vida de nosso povo. Então, vamos à luta, gente. É um prazer enorme, né? Eu agradeço aí o período que me foi concedido e podendo trazer a nossa contribuição à construção revolucionária e sigamos juntos nessa batalha. A todos e muito obrigado. A fala do Wender também, nosso bravo companheiro. Agora, gente, pedindo, lembrando aí, né? O pessoal está tendo o primeiro contato conosco. Se for no Face, eu acho que não tem problema, que só está nós mesmos, né? Pode deixar no Face, não tem problema, eu capturo agora, tá? E apareceu um trem aqui esquisito na minha tela, que é isso? Ah, é só na minha? Tá. Então, gente, para finalizar a nossa fala e comentários, nós vamos chamar o bravo companheiro Gilberto aí, né? Gilberto de Patrocínio, né? Que constrói o PSTU em Patrocínio, é também uma liderança sindical, é coordenador do Sindiúti em Patrocínio. Gente, que estão abertos aí. Fechar, a gente atrapalha a fala do Gilberto. Falou, Gilberto? Está pronto aí, bem? Sim. Então, vamos lá. Bom, companheiros, boa tarde. Como a companheira Betânia já me apresentou, né? Só repetindo aí, meu nome é Gilberto, eu sou militante do PSTU já há alguns anos. Também, como a companheira colocou, sou dirigente sindical, Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, na subsede de Patrocínio. É um prazer enorme estar aqui, né, ocupando o mesmo espaço virtual que os camaradas, e podendo, inclusive, fazer essa fala após os camaradas candidatos já terem falado, colocando aí um pouco do seu plano de governo, um pouco das propostas do PSTU, haja vista que a nossa proposta maior é transformar o Brasil num país socialista e, a partir daí, levar esse sistema, o socialismo, para o resto do mundo. Então, nós temos essa ambição, nós temos essa ambição grandiosa e nós lutamos por ela. Então, nesse instante, eu gostaria de fazer aqui um breve relato para que eu pudesse, então, chegar no ponto principal da minha fala. Mas eu parabenizo, evidentemente, né, como já disse aí os companheiros, a camarada Cimeia, os camaradas Gilberto Cunha, Wender Franco e todos os demais lutadores que, por longos e longos anos, permaneceram e permanecerão incansavelmente na luta pela construção de um mundo socialista. Luta essa que, nesse momento, ela está sendo travada no campo burguês, no campo burguês das eleições. O camarada Wender colocou muito bem aí, não devemos colocar nenhum tipo de esperança, né, nas eleições burguesas, sendo aquilo que vai resolver os problemas dos trabalhadores. O partido, o PSTU, não vê nas eleições a solução para os problemas que nós, trabalhadores, enfrentamos. O PSTU, o nosso partido, o partido da classe trabalhadora, defende a revolução socialista. Então, nesse momento, a esses camaradas que estão aí na frente, estão na frente dessa batalha nesse momento, que é no campo burguês, que é difícil, que é duro, estar junto, ao lado deles, nessa disputa, nesse debate que ocorre o tempo todo. Parabéns aos camaradas que estão aí lutando. Camarada Cimeia, camarada Gilberto, camarada Wender. Mas, como eu disse, eu vou fazer um breve relato aqui. Em 2010, eu fui convidado a fazer parte das fileiras desse partido revolucionário. Para mim, foi a maior honra que eu poderia ter recebido no campo político. Os camaradas Gilberto Cunha e o Wender, eles me fizeram esse convite. Então, como eu disse, foi um momento assim
estrondoso, maravilhoso na minha vida, porque ver tão valorosos companheiros de luta me fazer esse convite. Atualmente, eu tenho 32 anos de militância política. Comecei ainda muito jovem a minha militância política. Passei pelo menos 14 anos militando no PT, que foi a origem de muitos da minha geração, que foi nesse partido onde grande parte dos lutadores, dos revolucionários se encontraram para poder construir, inclusive a Convergência Socialista, que foi uma das organizações que na época se constituiu como tendência interna do PT, foi uma das organizações que deram origem aí ao PSTU, o Partido Revolucionário e Socialista que estamos nesse momento lutando. Depois desse período aí, eu fiquei alguns anos, podemos até dizer, no limbo, sem saber exatamente o que fazer, para onde ir. A única coisa que eu tinha certeza é que minha luta pela transformação, ela não poderia cessar. A minha luta revolucionária, ela teria que ter sequência. Foi quando, depois de alguns anos, recebi o convite, aí, como eu já disse, por parte dos companheiros, dos valorosos companheiros Gilberto Cunha, a companheira Betânia também presente, né, estava no momento quando a gente recebeu o convite e que a gente iniciou um trabalho no PSTU. Evidentemente, quando você faz parte do PSTU, você faz parte também da Liga Internacional dos Trabalhadores. Como eu disse no início, nós lutamos por uma revolução no Brasil e por uma revolução mundial. Por isso temos um Partido Mundial pela Revolução também. Companheira Betânia, camarada Betânia falou, e também ressaltei, depois reiterei, a minha presença no Sindiúte, no Sindicato da Rede Pública, dos professores da Rede Pública de Minas Gerais. Foi a partir de lá também que eu tive contato com a companheira Betânia e com vários outros companheiros do PSTU, que hoje estamos militando juntos. Então, esta é uma breve história, né, da minha vida militante até chegar ao PSTU. Então, eu acho que esse histórico ele é importante, porque a luta pela construção de um mundo que respeite o homem, independente de qualquer coisa ou situação, passa pela luta política. E para isso precisamos, então, destruir o capitalismo e construir o socialismo. E isso só será possível se a classe trabalhadora tomar as rédeas dessa luta em suas mãos. No entanto, nós precisamos de um partido, nós precisamos de um partido revolucionário para dirigir esse processo. Isso é fundamental. A classe trabalhadora é quem fará a revolução, mas o partido é essencial. E é nisso que acreditamos quando empenhamos parte das nossas vidas na construção do PSTU. Evidentemente, não vamos ou não abandonamos a nossa vida, nós não nos dedicamos única e exclusivamente ao PSTU, mas temos a certeza de que é necessário a construção de um partido revolucionário para construirmos uma sociedade justa e igualitária, uma sociedade socialista. Sendo assim, camaradas, como me foi feito há 10 anos atrás, faço a todos agora o mesmo convite. Venham para o PSTU. Quem nesse momento estiver nos assistindo e que de alguma maneira se identificou, achou interessante as falas dos companheiros, percebeu que é isto mesmo que nós precisamos, venha para o PSTU. É aqui que os companheiros irão encontrar lutadores valorosos, lutadores que querem transformar o nosso país, transformar o mundo e construir uma outra sociedade. Uma sociedade que seja justa, sendo repetitivo, né? Sociedade que seja justa, igualitária, uma sociedade socialista. Então, o PSTU é um verdadeiro partido revolucionário socialista. Você, camarada de Uberlândia, de Monte Carmelo, de Uberaba, de Patrocínio, de todas as cidades que possam estar nos assistindo, nos vendo neste momento agora, venha fazer parte dessa organização político-partidária. Aqui nós temos um objetivo: destruir o capitalismo e construir o socialismo. Assim iremos, juntos, lutar por essa causa que é de todos nós. Viva o PSTU, viva a LIT, viva a classe trabalhadora, pois nós, trabalhadores, não temos nada a perder a não ser nossos grilhões, já dizia o grande mestre.
Fora Bolsonaro e Mourão, fora Zema. Viva a Revolução Socialista, companheiros e camaradas. Muito obrigado. Palavras que até me emocionam. Muito legal. É isso aí, né? É isso que a gente tenta construir. Uma sociedade diferente. E, para isso, é necessário, né, um pouquinho da nossa vida, né? Um pouquinho só do nosso tempo, do nosso cotidiano, da nossa vida. Gente, nós tivemos esse probleminha, né? No começo, que atrasou um pouco. Então, não sei como é que está o tempo. Tem alguns microfones ligados aí, por gentileza, para melhorar a qualidade de nossa aqui. A gente tinha combinado fazer colocação, né, fazer pergunta, né, não é isso? Eu acredito, eu acho que a gente não pode estender tanto, que a gente combinou com todo mundo de terminar às 16 horas, né? Mas a gente pode abrir alguns minutinhos aí, é muito legal. E eu postei tanto no Face como aqui, que a pessoa pode fazer pergunta, e depois a gente abre os minutinhos para os candidatos responder também, né? Já tem uma pergunta para a Cimeia no Face, mas vamos ver quem é que quer falar. Para ficar mais ou menos organizado e todo mundo não abrir o microfone junto, coloca no chat ou no Face que quer falar, que a gente vai abrindo à medida que a pessoa vai pedindo. Pode ser assim, todo mundo poder. Ninguém quer falar? Se ninguém quer falar, eu vou fazer a pergunta para a Cimeia. Vocês coloquem aqui quem quer falar. Eu quero falar, que aí eu anoto aqui a ordem, tá bom? E a gente abre para todo mundo. Quem não quiser falar e quer fazer pergunta, né, pode pôr aí que a gente fala. Cimeia, estão perguntando para você, querida, como que a gente vai recuperar o ano letivo perdido de 2020, tá? Eu vou fechar meu... Posso responder? Eu agradeço essa pergunta, né? Esse ano ele não foi perdido. Eu acho que o ano letivo ele não foi perdido. Nós defendemos, né, que a vida seja defendida, que a vida seja preservada. Então, esse ano é um ano que, por um fruto do capitalismo, né, porque esse vírus é fruto do capitalismo, nós tivemos que parar as aulas, né? Tivemos que deixar de fazer várias atividades presenciais. Então, ele não é um ano perdido, mas 2021, ou quando nós tivermos vacinação para todos os trabalhadores, para todas as crianças e para todos os profissionais da educação, a gente retoma as salas de aulas e que essas salas de aulas estejam devidamente equipadas, preparadas para receber. Então, a recuperação, companheiro ou companheiro que fez a pergunta, que não dá para eu saber aqui, ela tem que estar casada com cuidado da vida, com a preservação da vida. Ou seja, 2021, ou seja, 2022, mas só depois de vacinação, para respeitar a vida, principalmente daqueles que estarão à frente das salas de aula. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Vou te falar, Wendel. Tá. Respondendo, complementando da companheira Cimeia, né, eu fui professor da rede estadual por mais de 20 anos, trabalhei em 2 escolas, participei das lutas a nível estadual. Eu noto que nós precisamos defender a vida em primeiro lugar. Quanto à questão do ano letivo, isso é possível fazer várias adaptações. O Estado precisa investir primeiro na vida e depois investir realmente na educação dos nossos, né, da nossa população. O que não pode acontecer é chamar nossa juventude para as salas, colocar os profissionais de educação e depois todas as famílias em risco, né? É necessário
já foram tomadas medidas em outros momentos de crise que não foi necessário perder o ano letivo, inclusive com readaptações no ano que vem e em outros anos, né? Isso também passa por uma política séria de vacinação gratuita, com vacina de qualidade testada na nossa sociedade. Então, depende de políticas públicas as quais esse sistema capitalista não tem interesse em implementar. Porque a nossa vida, a vida dos pobres da classe trabalhadora, não vale nada. Nós somos números nas escolas, somos números nas fábricas, e estamos aí, ó, com alto índice de mortes de Covid, né? E muitas sendo omisas também. Então, eu queria dizer a esse companheiro, a essa companheira, que é a luta dos trabalhadores, a organização nossa, todos os setores sociais, que vai garantir que a nossa vida continue segura e que os nossos continuam sendo bem educados, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. Na cara dele lá, eu não sei. Palpite você quer dar um palpite, Eric? Fala aí para nós. Eu entendi isso, é isso mesmo ou não? Opa! Betânia, só sobre uma pergunta aqui. Sobre a educação online. Eu estou vendo que a única saída, né, atualmente para o ano letivo seria a educação online. O que a gente tem que fazer para incluir as classes trabalhadoras mais carentes na educação online? O que a gente tem que fazer, construir como base? Obrigada. Gilberto falou aqui que quer responder, ok? Pode ser ele. Mas, em primeiro lugar, que o problema da educação não começou esse ano, não. Muito pelo contrário. O problema da educação pública, ele vem praticamente desde sempre. Não é isso? A educação pública que eu recebi na minha época era infinitamente melhor do que a que se pratica hoje nas escolas, né? As pessoas que entravam nas faculdades saíam das escolas públicas aqui em Uberlândia, né? E hoje isso é cada vez mais raro. Então, o problema da educação é um problema que vem de décadas e décadas, com o descaso dos governantes, com o corte de verbas, com os péssimos salários que são pagos aos professores. Então, é um problema muito mais amplo do que simplesmente a piora dele agora, né? O que aconteceu foi que piorou sensivelmente. É que o resultado de debater, porque é óbvio, na minha opinião, né, ele é muito inferior às aulas presenciais, né? Não tem nem como comparar. Então, é apenas um paliativo, né? Mas quando a gente pega as carências que existem na maioria dos bairros pobres da nossa cidade, inclusive para pegar a internet, isso se torna uma situação. Se o PSTU ganhasse uma prefeitura, o que nós faríamos é o mais básico, o mais simples possível. Primeiro, não haveria retorno às aulas antes de ter a vacinação de todo mundo, não é isso? Ou pelo menos uma parcela significativa, não é isso? 70%, 80% da população, não é isso? Isso é o mínimo que qualquer governo consequente e responsável com a vida dos trabalhadores poderia fazer. Agora, nós também, dentro do que é possível, nós discutiríamos em cada comunidade, né, a realidade de cada uma, através dos conselhos populares locais, né, de bairro, etc., qual que é a possibilidade que existe concreta em cada local para que se desenvolva, que pode ser aulas online, pode ser aulas no contraturno. As propostas, as comunidades e os trabalhadores da educação daquela região é que vão deliberar. É isso, nós temos que ter consequentes com o nosso programa. Não existe nenhuma solução mirabolante que vai determinar do bairro, o processo total de descentralização. Cada comunidade vai decidir qual que é o melhor caminho, né, para os seus estudantes, para a sua juventude, tentar recuperar. É apenas um paliativo nesse processo todo, tá certo? Ô, gente, eu acho que está todo mundo me ouvindo, né? Estou aqui do lado do Gilberto, estou no Face. Não tem nenhuma pergunta mais, não. Mas tem algumas pessoas que estão aqui quietinhas aí, né?
mas que a gente tem que parabenizar. Então, o vereador Wallace de Monte Carmelo e a candidata Marley de Monte Carmelo, companheira negra, trabalhadora, operária. Eu esqueci de pôr operária no chat, Marley. Me desculpa lá, tá? E LGBT, maravilhosa, representando a gente, né? Candidata em Monte Carmelo. Bacana mesmo. Vamos ver se apareceu alguma pergunta ou alguém que quer falar. Se inscreva no chat. Sabe por quê, gente? A gente já passou do nosso tempo e a gente precisa encerrar. Não é isso? Ah, tá. Ok, Hércules. Deixa eu só fechar meu microfone aqui, senão eu te atrapalho. Falou. Condições aí, o pessoal está me ouvindo? Eu quero dirigir a minha pergunta ao camarada Wender. O companheiro Wender, candidato aí a prefeito de Monte Carmelo, eu quero parabenizar não só você, mas também os demais companheiros do partido, né, que estão pleiteando aí nessa luta. A minha pergunta, eu já vou direto, é o seguinte: eu gostaria que você, companheiro, nos diferenciasse aí, né, o que é uma campanha do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, né, com as demais agremiações que se autodenominam de esquerda, né? A diferença de programa, né, de projeto, tá? O que diferencia o PSTU das demais agremiações que se auto-intitulam de esquerda, e algumas até mesmo marxistas. Ficou clara aí essa pergunta? Claríssimo, companheiro. Obrigado pela pergunta. Companheiro Hércules, a primeira coisa que nos diferencia dos demais partidos e coligações que se dizem de esquerdas e que são de direitas é que elas recebem financiamento da burguesia, da classe dominante. Nós, do PSTU, nós bancamos as nossas candidaturas e pedimos somente dos trabalhadores. E se empresário quiser nos doar dinheiro, nós não aceitamos, porque quem paga depois vai exigir que as medidas e projetos para retirar direitos dos trabalhadores. Só para você ter noção, nós temos grandes dificuldades hoje, né, em fazer as discussões em relação ao Partido dos Trabalhadores. Aqui em Monte Carmelo estão coligados com o ex-prefeito Gils, que saiu da prefeitura devendo 4 meses de salário de servidor público e ainda devendo comércio local. PSL do Bolsonaro está coligado em mais de 150 cidades no país. Então, nós do PSTU não fazemos esse tipo de aliança porque nós entendemos que a independência da classe trabalhadora é de primeira ordem para que ela possa defender seus direitos e fazer um governo independente. Então, eu acredito que a independência de classe, a luta e a organização dos trabalhadores é a linha de primeira ordem. E o segundo é o programa. Por exemplo, se a lei de todas as fábricas estão abertas através de cooperativas, fabricando tênis para construir casas populares para a população nos terrenos que a burguesia está especulando aqui na cidade. Nenhum candidato, ou qualquer um desses que se dizem de esquerda, tem coragem de tomar essas medidas. Obviamente, a gente vai ter que mobilizar a classe trabalhadora, interceder no judiciário, porque nós estamos no sistema capitalista, né? Mas um projeto que realmente atenda a esses interesses, né? Há 4 anos, quando eu fui candidato a prefeito, nós falamos que ia fazer isso. O pessoal falou que a gente era louco, que era o fim das cerâmicas e tal. Hoje, a telha aqui dobrou de preço, tem material para entregar. Quem compra telha em Monte Carmelo, tem 30 dias para receber o produto, e o milheiro da telha pulou de R$1.000 para quase R$2.000. Então, veja bem, se nós tivéssemos montado as cooperativas para organizar as populações, as casas dos trabalhadores e tal, hoje os trabalhadores estariam ganhando praticamente 5 vezes mais, porque o lucro que seria dos capitalistas seria dividido com os trabalhadores. Então, a diferença do PSTU é basicamente essa: nós vamos reorganizar o serviço público, né, combater as corrupções, fazer auditorias e a prisão de todos os ex-políticos que surrupiam cotidianamente o serviço público. Então, eu queria fazer um convite pergunta que todo mundo que estiver nos assistindo ou assistir essa live posteriormente, que leia o nosso programa, que visite o nosso site a nível nacional. Nós temos um jornal que é a Opinião Socialista. Assine o nosso jornal, acesse o jornal online no site. Venha lutar conosco. E te agradeço, companheiro Hércules, por essa pergunta que me abriu essa oportunidade de apresentar algumas das poucas diferenças, porque as diferenças são várias, inúmeras. Muito obrigado.
Sim, Eric. A resposta vai ter que ser curtinha, tá? Por causa do nosso tempo, né? Para a gente manter, a gente já está com atraso. Ah, sim. Falou? É só no mesmo gancho da pergunta do Hércules, mas aí. vamos intensificar. É na mesma linha do Hércules. Vamos direcionar. O PSOL, aqui em Uberlândia, em outras regiões, ele vem com essa cara de esquerda, mas a gente sabe que não tem. Como que a gente diferencia o projeto deles com o do PSTU? Quais são as pautas que realmente mostram a verdade entre o PSOL e o PSTU? Eu acho que, pelo menos para os companheiros aqui que estão participando do processo, estão acompanhando o processo eleitoral em Uberlândia, perceberam que as duas campanhas têm uma conotação, têm um tom completamente diferente, né? A campanha do PSTU, ela tenta deixar claro a cada palavra, a cada gesto, né, de que nós não acreditamos minimamente no processo eleitoral. Nós chegamos a falar que as eleições não vão resolver absolutamente nada de significativo na vida dos trabalhadores, não é a democracia burguesa que vai resolver os problemas da nossa classe, mas sim a nossa organização e a nossa luta. Aliás, nós chegamos a falar que não é só organizar e lutar, nós temos que lutar pela transformação da sociedade e pelo fim do sistema capitalista. Então, o eixo eleitoral do PSTU é absolutamente claro nesse sentido. Nós não vendemos ilusões para os trabalhadores de que, caso eleja o candidato do partido A, o B, ou C, ou do PSTU, né, num passe de mágica, né, o todo-poderoso prefeito para resolver a vida de todo mundo. Nós não vendemos essa ilusão. É com muita organização e com muita luta, né, que os de baixo vão conseguir qualquer coisa. E, principalmente, com muita luta, é que vai conseguir acabar com esse mundo desigual e opressor. Então, eu acho que essa campanha eleitoral, entre outros aspectos, deixou absolutamente claro para aqueles que estão acompanhando, né, as falas dos candidatos, etc., essa diferença entre nós e todos os outros, né, partidos que existem, né, e estão concorrendo nas eleições, mas, inclusive, com o PSOL, com o PT. Né, nós não ficamos vendendo ilusões para os trabalhadores de que há uma saída dentro do sistema. Certo? Eu acho que esse, sem dúvida alguma, é o principal diferencial programático entre nós, né, e os outros, inclusive o pessoal. Eu não sei se a resposta satisfez, companheiro Eric, mas na nossa concepção é por aí que caminha, não é isso? Sim. Tem um comentário aqui, que é o Pedrão. Importa da gente falar quem que é. Percebo que as candidatas, porque está no Face, né? Aí o pessoal que está só na sala que não vê os comentários. Percebo que as candidaturas municipais pelo PSTU possuem um objetivo claro: desmistificar o mito da democracia burguesa. Vocês estão atuando como bolcheviques. Primeiro, queria agradecer um comentário muito legal, viu, Pedrão? Muito orgulhosa de saber que você acha isso de nós. Bacana. Eu só faria uma correção aí ao meu amigo Pedro. Né? Vai bacalhar, não. Obrigado, Pedro. Em nome dos bolcheviques, nós estamos tentando ser, pelo menos, aprendizes. Né? Pelo menos aprendiz dos bolcheviques, eu já me colocaria numa posição de muito orgulho. Aí, gente, para encerrar, cada um fala um minutinho. Bom, eu acho que a gente tem que caminhar para o encerramento, não é isso? Eu queria agradecer também aqui, pessoalmente, o companheiro que propiciou isso aqui, né? Que é o nosso cinegrafista, o nosso cameraman, o nosso diretor de audiovisual, o nosso gravador, né? E outras coisas também. Né? O nosso camarada aqui. Posso falar seu nome, camarada? Nosso camarada Giovanni, não é isso? Aliás, também que ajudou, né? E os outros companheiros que propiciaram que a gente construísse essa live. E eu queria, só como encerramento aqui, ultra rápido, né, chamar para falar em 30 segundos finais, cronometrados, vai ser igual ao programa de... passou de 30 segundos, quando a pessoa tem um som automaticamente cancelado. Chamar os camaradas
Pois é. Chamar os camaradas aí, o Ender e Cimeia, para fazerem aí as considerações finais de 30 segundinhos. Bom, na verdade, companheiro... Começa com o camarada Ender. Bom, na verdade, companheiro, se fôssemos olhar os nossos trabalhos, a profissão, a vida que a gente tem no dia a dia, nós não sairíamos candidatos. A gente sai candidato porque a gente tem noção clara da necessidade de combater esse sistema e desmistificar as coisas. Né? Nós precisamos chamar urgentemente contra esses ataques aos direitos dos trabalhadores, ao direito à vida, ao direito ao emprego e agora ao direito à existência do planeta. Porque esse povo está atacando fogo de norte a sul do país, a chuva chegou, né? Mas a destruição que vem aí não é brincadeira. Então vamos à luta, nossa tarefa é essa. Eu estou muito feliz de ser candidato ao PSTU, muito feliz de estar nesse partido de fundação. Vamos à luta, frente revolucionária aí, né? Nessa batalha revolucionária de Uberlândia, Uberaba, todo o Brasil. Vamos construir aí um projeto socialista revolucionário para a gente se libertar dessas correntes. Posso ir? Bom, eu quero... Camaradas, Quero agradecer a todos os companheiros e companheiras, né, que têm apoiado a gente, companheira Adriano, candidato a vice nosso aqui, né, e os demais companheiros militantes do partido que têm apoiado muito a gente. E quero lembrar uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás do companheiro Chico, que é o vice do Gilberto em Uberlândia. Ele disse uma vez assim, tem gente que acha que se perder o patrão, ele morre. Ele precisa ter um patrão. Mas a gente não precisa ter patrão. Nós precisamos de ter meios de produção. E é isso que nós do PSTU defendemos. Os trabalhadores no poder, os trabalhadores na organização da mudança e transformação dessa sociedade para o mundo socialista. Muito obrigado. Vote 16 em Uberaba, Cimeia, em Uberlândia, Gilberto, e em Monte Carmelo, no Ender. É isso aí, camaradas. Eu vou encerrando por aqui. E não poderia deixar de chamar, né, os companheiros que estão aí do outro lado e que ainda não são do PSTU e que querem conhecer o PSTU para colocar que esse é o momento. Né? Isso não por causa das eleições, né? Que as eleições vão passar e todos os problemas da classe trabalhadora vão continuar e, aliás, vão piorar. Né? Então, é por isso que há uma necessidade, que é o nosso partido, que é o Partido Revolucionário, para que a gente consiga, o mais rápido possível, destruir essa sociedade que está nos encaminhando para a morte, que está nos encaminhando literalmente para a barbárie. Não é isso? Então, eu queria agradecer a presença de todos aí, né, que acompanharam aí a nossa live, e desejar um bom resto de dia para todos, né, e venham com a gente construir o PSTU. Uma boa tarde para todos e para todas que estão aí, muito obrigado e tchau. Até a próxima que a gente vai fazer.